Muito bem, estamos de volta para a lição 6 do curso Profetas Maiores da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ETAD. E agora, na lição 6, nós vamos estudar o profeta Jeremias. Jeremias é considerado o profeta da coragem. Jeremias, capítulo 1 ao capítulo 12. Podemos chamar Jeremias de o profeta da coragem. Desde a chamada ao ministério até a sua morte, que morreu como mártir, nenhum profeta do Antigo Testamento mostrou tanta coragem diante da opressão e sofrimento como o profeta Jeremias. Esse profeta sofreu muito fisicamente. Muitas vezes quase chegou a perder a vida. O povo tentou matá-lo. Os sacerdotes espancaram-no e os reis o aprisionaram. Por fim, Jeremias veio à morte. Socialmente, Jeremias padeceu como um cidadão desprestigiado. Foi considerado traidor por pregar o julgamento divino do seu povo e a sua submissão à Babilônia. Sua família, uma família sacerdotal, envergonhava-se dele e até tentou matá-lo. Emocionalmente, Jeremias enfrentou contendas, profunda depressão e incertezas. Por 3 vezes, ele quase abandonou o ministério, chegando ao ponto de protestar contra Deus. Acima de tudo, esse profeta suportou a tristeza, sabendo do infeliz destino de sua nação. 2 décadas antes de ocorrer o cativeiro, cada uma de suas profecias de julgamento era saturada de lágrimas. Quando finalmente deu-se a queda de Jerusalém, Jeremias confessou que a sua dor era insuportável. Por resistir a tantas provações, Jeremias teria de ser um homem forte. Suportou tudo, não por força própria, mas pela força do Espírito Santo. Nessa lição, nós vamos abordar 5 textos. Primeiro, falaremos de Jeremias, sua vida e mensagem. No texto 2, trataremos da época de Jeremias. No texto 3, falaremos da chamada de Jeremias. No texto 4, trataremos da esposa infiel que retorna temporariamente. E no texto 5, o sermão do templo. Começamos então com o texto 1. Jeremias, sua vida e mensagem. Sabe-se mais a respeito da vida pessoal de Jeremias do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, porque os 2 livros que ele escreveu, Jeremias e Lamentações de Jeremias, além de serem proféticos, são também autobiográficos. Neles se revela o perfil de um homem de caráter extremamente firme, mas de coração muito terno. Ele chorou abertamente os pecados e o julgamento que pairava sobre seu povo. A esse respeito, Jeremias assemelhou-se a Cristo, que também chorou pela cidade. Leia Lucas capítulo 19, verso 41 a 44. Se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo,
Jeremias capítulo 9, verso 1. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Lamentações, capítulo 2, verso 11. Falemos da vida de Jeremias. Jeremias nasceu de uma família de sacerdotes. Cresceu numa aldeia chamada Anatote, que ficava a poucos quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Quando tinha 20 anos, recebeu a chamada profética. Seu ministério começou durante o avivamento dos dias do rei Josias e durou aproximadamente 40 anos. Podemos datar o ministério de Jeremias entre os anos 628 ou 626 a 586 a.C., abrangendo os reinados de Josias e seus 3 filhos e seu neto. Devido à hipocrisia e à impiedade que prevaleciam naquela época, Jeremias foi instruído por Deus a pregar uma mensagem de repreensão e de julgamento iminente vindo sobre a nação. Naturalmente, essa mensagem era desagradável ao povo, e Jeremias, o mensageiro, tornou-se cada vez mais impopular. Poucos homens chamados por Deus sofreram tanto quanto Jeremias. Sem dúvida, Jeremias foi o profeta mais odiado de Judá e de menor sucesso, de acordo com os padrões humanos. A rejeição e a perseguição constante, suportado, levaram-no a ter várias vezes crises de depressão. Em certa ocasião, chegou a cogitar em abandonar completamente o ministério, porque o fogo da perseguição era intenso demais. Porém, descobriu que o fogo dentro de sua alma era ainda mais intenso e que por isso não poderia reter no coração a mensagem de Deus. Tinha de proclamá-la. Jeremias 20, verso 9, lemos: Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Jeremias 20, verso 9. Falemos da mensagem de Jeremias. No chamado de Jeremias fica patente que a mensagem do profeta teria 3 aspectos, tanto negativos como positivos. Veja Jeremias 1:10. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias capítulo 1, verso 10. Quanto ao aspecto negativo, abrange 2/3 de sua mensagem e resume nas palavras: arrancares, derribares, destruíres e arruinares. Essas palavras descrevem o ministério de repreensão ao pecado e de predição da destruição de Jerusalém. Falemos do aspecto positivo. Acha-se nas palavras edificares e plantares, as quais traduzem a promessa divina de restauração nacional
do país. Um dos temas básicos de Jeremias é a sua declaração enfática de que o povo iria para o cativeiro, não porque Deus fosse fraco para protegê-lo, mas porque estava castigando os seus pecados e rebeldia. Apesar disso, Deus ainda amava o seu povo e anelava restaurá-lo à comunhão com ele. Vamos quanto à organização do livro do profeta Jeremias. Alguns acham confuso o livro de Jeremias, devido ao fato de o seu conteúdo não estar apresentado em ordem cronológica. Não obstante, poderemos compreendê-lo melhor se levarmos em consideração a época e a vida pessoal de Jeremias. Os 3 próximos textos ocupam-se do estudo da vida do profeta, em ordem cronológica. Isso significa que os capítulos do livro de Jeremias serão nos apresentados fora de ordem em que aparecem na Bíblia, e alguns nem serão mencionados. Todavia, essa biografia servirá de base de estudos posteriores do aluno. Por fins de estudo pessoal, apresentamos o seguinte esboço para o livro de Jeremias. Esboço do livro de Jeremias. Qual o tema? O iminente juízo divino como plano de restauração futura da nação de Judá. A primeira parte, podemos dividir o livro em profecias antes da queda de Jerusalém, capítulo 1 ao capítulo 39. Falaremos no capítulo 1 ao capítulo 6, durante o reinado de Josias. Capítulo 7 ao capítulo 20, durante o reinado de Jeoaquim. Capítulo 21 ao capítulo 39, durante o reinado de Zedequias, exceto 4 capítulos aqui. Segundo, falaremos da profecia após a queda de Jerusalém, Jeremias capítulo 40 ao 44. Primeiro, falaremos das profecias do remanescente do povo que foi deixado em Judá, Jeremias capítulo 40 a 41. Segundo, profecias do remanescente do povo que foi para o Egito, Jeremias capítulo 42 e 44. E por último, profecias após a queda de Jerusalém, dos capítulos aqui 45 ao 52. Capítulo 45, profecia a Baruque. Capítulo 46, profecia às nações estrangeiras, do 46 ao 51. E por último, capítulo 52, que é um apêndice histórico. Vamos então aos exercícios do texto 1. Assinale com X a alternativa correta. Jeremias escreveu o livro que leva o seu nome e também o livro de Lamentações, que além de serem proféticos, são, letra A, autobiográficos. 6.2. Jeremias chorou abertamente os pecados do seu povo, assemelhando-se, letra C, a Jesus Cristo. 6.3. Jeremias foi chamado por Deus ao ministério com a idade de, letra C, 20 anos. 6.4. Um dos temas básicos de Jeremias é a declaração enfática de que o povo iria para o cativeiro. E aqui, porque Deus estaria, letra B, porque Deus estaria castigando os seus pecados e rebeldia. Vamos ao texto 2, a época de Jeremias.
Jeremias foi o profeta da hora final de Judá. Exerceu seu ministério na hora da misericórdia, ou seja, antes da meia-noite do julgamento divino que desceu sobre o seu povo. Esta hora final começou com avivamento durante o reinado de Josias, em 627 a.C., e terminou com a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Falemos das condições espirituais. Jeremias iniciou seu ministério durante o maravilhoso período de avivamento da nação, sob o governo de Josias. Os 55 anos anteriores tinha produzido um abominável estado de pecado e de perversidade em Judá por causa do mau reinado de Manassés. A palavra de Deus, nesse período, fora totalmente ignorada, de sorte que quando uma cópia da lei foi encontrada no templo durante as reformas empreendidas pelo rei Josias, o fato foi considerado como uma grande descoberta. Logo, o rei empenhou-se ao máximo para pôr em prática os seus ensinamentos. Infelizmente, a obediência do povo nessa época foi apenas superficial. E muito embora Jeremias houvesse implorado ao povo que se voltasse a Deus de todo o coração, sua mensagem foi ignorada, sofrendo ele mesmo grande perseguição por causa disso. Assim que o rei Josias morreu, a nação mais uma vez entrou em um declínio espiritual muito grande. A idolatria retornou e o pecado predominou, tanto como nos dias de Manassés. Uma vez que o povo escolheu não se arrepender, Deus não teve outra escolha a não ser privá-los de suas bênçãos e proteção, até que buscassem de novo o perdão e a libertação. Falemos agora das condições políticas na época de Jeremias. Jeremias ministrou durante os reinados de 5 reis: Josias, seus 3 filhos e um neto. O aluno aqui deve se familiarizar com o nome desses reis, pois aparece nas profecias do livro de Jeremias. E 2 deles, Jeoaquim e Zedequias, desempenharam papéis importantes no drama da vida de Jeremias. Começamos com o rei Josias. Josias reinou de 640 a.C. a 609. Esse homem foi um rei temente a Deus e salvou sua geração da destruição, promovendo um despertamento espiritual em âmbito nacional. Durante o seu reinado, o templo foi restaurado e a palavra de Deus foi divulgada e o culto dos ídolos abolido. Após a morte de Josias, Jeoacás, 609, quando Josias morreu em uma guerra com o Egito, esse seu filho reinou em seu lugar, mas somente por 3 meses, pois o Egito apossou-se da terra de Judá, aprisionou Jeoacás e colocou o seu irmão Eliaquim no trono. Eliaquim se torna Jeoaquim e vai reinar de 609 a 598. Ele era filho de Josias. Seu nome originalmente era Eliaquim, mas Faraó Neco, para mostrar poder sobre Judá, mudou-lhe o nome para Jeoaquim.
3 anos mais tarde, o Egito perdeu uma guerra contra a Babilônia e Judá tornou-se agora estado vassalo do rei Nabucodonosor. Para assegurar-se de que Judá pagaria fielmente os tributos, Nabucodonosor levou vários dos seus príncipes e nobres como reféns. No primeiro grupo de cativos levados à Babilônia estavam Daniel e seus 3 companheiros, que passaram os 3 companheiros pela fornalha de fogo, que é mencionado no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Esta primeira deportação do ano de 606 a.C. marcou o começo dos 70 anos do cativeiro babilônico que o profeta Jeremias profetizou. Vamos a Joaquim, 597 a.C. Joaquim é filho de Jeoaquim e, portanto, neto de Josias. Apesar das ações autoritárias que demonstrava o rigor do governo de Nabucodonosor, o rei Jeoaquim ousou se rebelar contra ele e, como resultado, a cidade de Jerusalém foi sitiada pelo exército da Babilônia durante mais de um ano, aproximadamente 1 ano e 8 meses. Durante esse período, Jeoaquim morreu, ficando seu filho Joaquim, também chamado de Jeconias, o qual reinou em seu lugar. Novamente, Jeconias reinou somente durante 3 meses, e esse novo rei teve que se render e sendo levado como refém para a Babilônia, juntamente com a sua mãe e um grande grupo de soldados, artesãos, cidadãos da classe social privilegiada. Esta foi a segunda deportação de exilados para a Babilônia, 597 a.C. Cerca de 10.000 pessoas foram levadas, entre as quais estava o profeta Ezequiel. Falamos agora de Zedequias, o último dos reis de Judá. Zedequias reinou de 597 a.C. a 586 a.C. Zedequias foi outro filho de Josias. Tornou-se rei. De caráter fraco, foi facilmente influenciado por conselheiros ímpios e, em desatenção ao conselho de Jeremias, alinhou-se com o Egito contra a Babilônia, numa tentativa de revolta. O resultado foi um sítio de 2 anos agora e a destruição total de Jerusalém pela Babilônia em 586 a.C. Até o templo do Senhor foi destruído, devido ao fato de ser considerado pela Babilônia como um símbolo de resistência nacional. Somente alguns pobres dentre o povo foram deixados para lavrar a terra em Judá. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado e levado cativo para a Babilônia, onde veio falecer. Então, olhando esse quadro aqui, nós temos a época de Jeremias. Começou no reinado de Josias, depois Jeoacás, que reinou só 3 meses, Jeoaquim reinou 11 anos, Joaquim 3 meses, Zedequias 11 anos. Temos a primeira deportação para a Babilônia, ano 606 a.C., onde Daniel e seus companheiros foram levados. Segunda deportação para a Babilônia, 597, onde mais 10.000
foram levados, incluindo o profeta Ezequiel, e 586, a destruição do templo e a morte dos filhos de Sedequias, os olhos furados e levado também para a Babilônia, onde veio a falecer. Vamos aos exercícios do texto 2 aqui. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. Jeremias começou seu ministério sobre o governo de letra E, Josias. O rei era Josias quando ele inicia seu ministério, letra E. 6.5, letra E. 6.6. Josias, temente a Deus, salvou sua geração da destruição, promovendo aqui, letra B, despertamento espiritual nacional. 6.6, letra B. 6.7. Reinou apenas 3 meses, sucedendo o rei Josias, seu pai. Letra D. Jeoacás, letra D. 6.8. No reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia, dentre outros, aqui, letra A, Daniel e seus 3 companheiros. 6.8, Daniel e seus 3 companheiros. Jeoaquim, pai de Joaquim, rebelou-se contra Nabucodonosor e teve Jerusalém sitiada pelo, letra C, exército da Babilônia. 6.9, letra C, exército da Babilônia. 6.10, Zedequias, também filho de Josias, mostrou-se homem de, letra F, caráter fraco. Vamos ao texto 3, a chamada de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Jeremias é um profeta cuja mensagem foi rejeitada pelo povo. Chamado por Deus para anunciar palavras de repreensão, castigo e destruição, ele foi odiado, surrado, preso e finalmente martirizado. Entretanto, fortalecido pela certeza da chamada de Deus, Jeremias suportou tudo e continuou a ministrar durante 40 anos. Vamos agora examinar esse notável chamada de Deus ao profeta Jeremias. Comecemos com o tempo da sua chamada. Livro de Jeremias, capítulo 1, verso 1 a 5. A chamada do profeta Jeremias ocorreu no 13º ano de Josias, e isso coloca aproximadamente no ano 627 a.C., um ano depois do começo da grande reforma efetuada pelo rei Josias. Sem dúvida, Jeremias, auxiliado por Naum e Sofonias, desempenhou um papel muito influente na promoção dessa reforma. Mais tarde, quando os filhos de Josias, Jeoaquim e Zedequias instigaram o povo a pecar, ficou claro que os resultados da reforma tinham sido apenas temporários e superficiais. O verso 5 conta-nos que o plano divino para o ministério de Jeremias já existia muito tempo antes do momento do seu chamado. Olha só o que diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Esse verso não só afirma a presciência de Deus, mas também assegura aos crentes de hoje que Deus tem um plano para cada um de seus filhos, mesmo antes de nascerem. Entretanto,
Fiquemos sabendo também que não se entra no exercício desse plano automaticamente. Ao contrário, primeiro, isso requer a aceitação e segundo, a cooperação da pessoa que é chamada por Deus. Vamos à resistência a essa chamada divina. Jeremias capítulo 1, versos 6 a 10. Enquanto que vemos o profeta Isaías livremente se dispondo a ser profeta de Deus, Jeremias teve de ser despertado e encorajado para aceitar essa grande honra de profeta. Sua resistência ao ministério baseava-se em profundos sentimentos de incapacidade. Ele alegou que era ignorante. Alegou também que era jovem demais para tão grande missão. As razões e argumentos que Jeremias apresenta eram uma forma de ele focalizar os pensamentos em si mesmo e em sua limitada capacidade, em vez de concentrar-se em Deus. Que o tinha chamado e era suficiente para habilitá-lo à tarefa. Observe a predominância do eu nas desculpas de Jeremias, contraste com os eus de Deus. Jeremias capítulo 1, verso 6. Não sei falar. Deus disse no verso 9, eu ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, verso 6. Não passo de uma criança. Deus disse no verso 19, eu sou contigo. Falemos agora das visões quanto à chamada. Jeremias capítulo 1, verso 11 a 16. No momento da sua chamada, o jovem Jeremias teve duas visões. A primeira foi de um ramo de amendoeira, árvore que florescia meses antes das demais, sendo por isso tida como símbolo de prontidão e de vigilância. A visão simbolizava o fato que Deus estava vigilante e que a seu tempo de agir é perfeito. Durante a evolução da apostasia de Judá, muito embora parecesse que Deus estivesse dormindo e desinteressado do seu povo, a verdade é que ele estava observando atentamente a tudo que seu povo fazia. E no devido tempo, traria juízo e faria justiça. Observe aqui um pensamento paralelo a 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A segunda visão foi a de uma panela fervendo e derramando seu conteúdo para o lado do norte. Esse símbolo refere-se à direção de onde viria a ira divina sobre Judá. Do norte, Babilônia, que se localizava ao norte, tomaria a antiga rota das caravanas, contornando a parte superior do deserto árabe e entraria pelo norte. As promessas associadas à chamada. Jeremias capítulo 1, versos 17 a 19. Jeremias foi chamado para repreender o povo pelos seus pecados e anunciar julgamento. Ele parecia até mesmo um traidor do seu povo, recomendando durante certo tempo que se rendessem à Babilônia. O conhecimento de tão tremendo desafio enche Jeremias dessa incerteza, mas Deus lhe deu duas promessas muito encorajadoras. Jeremias 1,18. Deus prometeu que fortaleceria o homem interior de Jeremias,
para suportar a rejeição e a oposição do povo. Ele permaneceria firme contra essa rejeição, como uma cidade forte, como uma coluna de ferro e com muros de bronze. Jeremias 1:18. Segundo, Deus prometeu que sua presença nunca deixaria o profeta. Jeremias nunca estaria pelejando completamente só. Jeremias 1:19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vamos aos exercícios do texto 3. E aqui marque C para certo e E para errado. Jeremias foi um profeta cuja mensagem foram muito bem aceitas pelo povo. Errado. Jeremias foi rejeitado. 6:11, errado. Letra E. 6:12. A chamada do profeta Jeremias ocorreu no 13º ano do reinado de Josias, certo? Aproximadamente 627 a.C. 6:13. Jeremias 1:5 conta-nos que o plano divino para o ministério desse profeta já existia tempo antes do momento do seu chamado, certo? 6:14. Deus sempre tem um plano para cada um de seus filhos, mesmo antes de nascerem, certo? 6:15. Jeremias resistiu ao chamado de Deus por sentir-se incapaz para realizar tal obra, certo? E 6:16, Deus prometeu a Jeremias que sua presença nunca o deixaria, certo novamente. Muito bem, vamos agora ao texto 4. Falemos da esposa infiel, que retorna temporariamente. Jeremias capítulo 2, a Jeremias capítulo 6. O despertamento espiritual do tempo de Josias constitui-se o cenário dos capítulos 2 a 6 do profeta Jeremias. Na época daquele reavivamento, parecia que a nação estava verdadeiramente voltando-se para Deus. Entretanto, esse arrependimento não foi acompanhado de uma verdadeira mudança de coração e de conduta. Jeremias usou muitas ilustrações para descrever esse falso arrependimento. A figura que ele usou mais frequentemente foi a de uma esposa infiel, que retorna ao lar por pouco tempo, para logo depois voltar ao seu amante adúltero. O arrependimento do povo de Judá foi, portanto, superficial e temporário. Vamos a Jeremias, capítulo 2, verso 1 ao capítulo 3, verso 5. A esposa abandona o lar. A imagem de Judá, figurando a esposa de Deus, é introduzida no capítulo 2, verso 2. Deus lamenta que essa esposa tenha esquecido o amor que na sua juventude tivera por ele. Deus pergunta: o que foi que ele fez para que a sua esposa perdesse o amor por ele? Jeremias 2:5. A seguir, ele lamenta os 2 pecados de sua esposa. Primeiro, ela o abandonou, a fonte da água viva, e trocou o seu amor por cisternas rachadas, na busca pelos prazeres do mundo. Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias 2:13. Ao ser acusada pelos pecados, a esposa, Judá, negou-os, dizendo:
Não estou maculada, nem andei após os balins. Jeremias 2:23. E o descaramento retorquiu: não há esperança, porque amo os estranhos e após eles andareis. Jeremias 2:25. Ela tirou os seus adornos de casamento e o cinto que a identificava como casada, para ir atrás de seus amantes. Jeremias 2, verso 32 e 33. Os primeiros 5 versículos do capítulo 3 do profeta Jeremias registra a extensão de seu adultério, tendo-se degenerada e atrevida prostituição espiritual. Vamos agora, a esposa decide voltar. Jeremias capítulo 3, verso 6 ao capítulo 4, verso 31. Judá, a esposa do Senhor, é agora descrita voltando para casa, arrependida de seus pecados. Entretanto, infelizmente, ela não amava o seu marido o suficiente para desistir dos seus pecados. Seu arrependimento não significava genuína mudança de coração. Jeremias 3:10. E contudo, e apesar de tudo isso, não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Jeremias 3:10. Deus insistiu para que Judá voltasse de vez. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houvestes comigo. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Jeremias 3, verso 14, verso 20 e verso 22. Um retrato vivo da falsidade de Judá temos no verso 3 do capítulo 4. Aqui, Deus trata com Judá para fazer mais do que meramente plantar novas sementes. Ele a admoesta a cavar o chão e a destruir todas as velhas ervas daninhas do pecado, que poderão arruinar a sua nova vida espiritual. Preparai para vós o campo de lavoura, e não semeais entre espinhos. Infelizmente, porém, Judá não se conservou fiel. Logo em seguida, ela é vista colocando o seu escarlate e se adornando para ir em busca de outro amante. Isso mostra que as ervas daninhas nunca foram removidas definitivamente do seu coração. Jeremias 4, verso de número 30. Vamos à aplicação. Jeremias, capítulo 5 e capítulo 6. O capítulo 5 de Jeremias explica claramente que o falso arrependimento da esposa infiel é semelhante ao de Judá. O reavivamento dos dias de Josias parecia sincero, mas na verdade o povo não teve real mudança de coração. Deus desafiou Jeremias a sair às ruas de Jerusalém e encontrar um judeu arrependido que provasse o arrependimento genuíno com boas obras, servindo ao Senhor com dedicação. Jeremias começou a procurar homem sincero entre os pobres, mas não encontrou nenhum. Ele se voltou então aos líderes, mas eles também haviam quebrado os mandamentos de Deus e estavam vivendo conforme lhes aprazia. Jeremias 5, verso 5. Pior ainda, os profetas estavam profetizando mentiras, as quais o povo se comprazia em ouvir. Jeremias 5:31. Os profetas profetizam falsamente,
e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? No capítulo 6 de Jeremias, Deus fala da teimosia de Judá, exortando a nação a escolher caminhar pela senda da justiça. Ao descrever a encruzilhada dos dois caminhos, Deus enfatiza que o caminho da justiça já fora provado como verdadeiro por um grande número de seus ancestrais. Aqueles que tinham escolhido andar no caminho de Deus sabiam que aquele era o caminho da paz, enquanto os caminhos da satisfação pessoal somente levam à destruição. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Jeremias 6,16. Vamos aos exercícios do texto 4. Assinale com X a alternativa correta. Faça a constatação de que o despertamento espiritual no tempo de Josias não havia sido real. A figura que Jeremias mais usou para descrever foi, letra A, de uma esposa infiel. 6,18. Os primeiros 5 versículos do capítulo 3 de Jeremias registram a esposa Judá degenerada, letra A, profundamente arrependida. Jeremias 3, 6, 4, 31, Judá agora é descrita, aqui, letra C, voltando para casa arrependida. Perdão, a 6,18, aqui seria letra B, em atrevida prostituição espiritual. Letra B na 6,18 e 6,19, letra C, voltando para casa arrependida. Vamos ao texto 5, agora o sermão do templo. Jeremias capítulo 7 ao capítulo 12 e também o capítulo 26 do profeta Jeremias. O cenário dos capítulos 7 a 12 de Jeremias é o início do reinado de Jeoaquim, que começou a reinar quando Judá era um estado vassalo agora do Egito, 609 a.C. No período de apenas alguns anos, Judá foi atacado pela Babilônia, 606 a.C., iniciando assim os anos do domínio babilônico sobre Judá. Antes que isso acontecesse, entretanto, Deus deu a seu povo uma última oportunidade para se arrepender. Falemos do sermão. Jeremias 7, verso 1 a 8. Quando a guerra com a Babilônia parecia inevitável, o povo subitamente tornou-se muito religioso, mas não piedoso. Reuniam-se no templo regularmente, cultuando ao Senhor, mas apenas com os lábios. Jeremias mostrou que seus atos não eram sinceros. Jeremias 12:2. Plantasses e eles se arraigaram. Cresce, dão também fruto. Chegando estás à sua boca, porém longe dos seus rins. Jeremias 12:2. Em um dia especial de festa, a nação compareceu ao templo, a fim de orar para que Deus os libertasse da Babilônia. Os falsos profetas transmitiram ao povo apenas palavras de encorajamento que eles queriam ouvir, dizendo que enquanto o templo estivesse em pé, Deus não permitiria que a cidade fosse destruída. Jeremias 7, verso 4 e verso 14. Mas Deus instruiu Jeremias a ir ao templo com uma mensagem completamente diferente. O profeta, em primeiro lugar,
deveria oferecer ao povo a oportunidade de ser salvo e mudar sua vida pervertida. Mas se deveras melhorares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, eu vos farei habitar nesse lugar. Jeremias capítulo 7, verso 5 e verso 7. Mais adiante, Jeremias admoesta o povo, declarando que se confiasse numa esperança falsa para salvá-lo, estariam condenados com toda certeza. Para o povo de Judá, teria sido muito natural dirigir sua devoção ao templo, em vez de a Deus, uma vez que o templo não era um lugar onde pessoas piedosas se reuniam, mas, na verdade, um lugar onde os pecadores e hipócritas iam para aliviar suas consciências pesadas. Deus repreendeu o povo de Judá dizendo, Jeremias 7,11, pois, essa casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Jeremias 7,11. Essa mensagem também foi citada 700 anos mais tarde por Jesus, ao encontrar semelhante condição de apostasia do templo herodiano. Mateus capítulo 21, verso 13. Jeremias profetizou que os resultados da batalha com os babilônios seriam os mesmos que os da batalha com os filisteus, registrado em 1 Samuel, capítulo 4 e 5, quando o povo dependeu da presença da Arca da Aliança para salvá-los. Semelhantemente, a mera presença da estrutura do templo não garantia vitória sobre os babilônios, isto é, não asseguraria salvação no dia do julgamento divino. Vamos à reação do sermão, Jeremias 26. A reação do sermão de Jeremias foi imediata e violenta. Uma turba, isto é, uma multidão liderada pelos sacerdotes e falsos profetas, agarrou a Jeremias e tentou matá-lo. Suas acusações foram: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo, como Siló será essa casa, e essa cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. Jeremias capítulo 26, verso 8 e 9. A vida de Jeremias foi poupada no último minuto, quando Aicão e alguns dos altos oficiais chegaram e arrazoaram com a multidão para soltá-lo. Leia Jeremias 26, verso 24. O capítulo 26 continua explicando como esse período foi perigoso para os verdadeiros profetas. Nessa mesma época, Urias profetizou julgamento divino contra Jerusalém e foi morto pela polícia secreta de Joaquim. Jeremias 26, verso 20 ao 23. A rejeição continua. Jeremias capítulo 8, verso 3 ao capítulo 12, verso 17. Durante todo o ano seguinte, a vida de Jeremias esteve em constante perigo. De novo, ele quase perdeu a vida, mas Deus o avisou do plano que estava sendo urdido pelo povo de sua terra natal. Jeremias capítulo 11, verso 18 a 23. Até mesmo pessoas da própria família de Jeremias pensaram que ele fosse um fanático religioso e tomaram parte desse plano para o matá-lo. Jeremias 12, verso 6. A oportunidade de Deus para Judá tinha finalmente terminado. Em breve, o cativeiro e o julgamento divino tornar-se-iam realidade. Deus comunicou isso a Jeremias, deplorando: desamparai a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos.
porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Jeremias capítulo 12, versos 7 e 11. Talvez os versos mais tristes do livro do profeta Jeremias sejam citados pelo profeta depois de ter, sem sucesso, tentado chamar o povo ao arrependimento. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias 8, verso 20. Vamos aos exercícios do texto 5 e depois a revisão dessa lição de número 6. 6:20. Quando a guerra com a Babilônia parecia inevitável, o povo subitamente tornou-se muito religioso. Verso A, mas não piedoso. 6:20, letra A, mas não piedoso. 6:21, porque o povo cultuava a Deus apenas com os lábios, seus atos errôneos foram apontados pelo profeta, letra C, Jeremias. 6:22, Jeremias profetizou que os resultados da batalha com os babilônios seriam os mesmos que os da batalha com os filisteus, quando, para ser salvo, o povo dependeu, letra B, da presença da Arca da Aliança. B, da presença da Arca da Aliança. 6:23. Nos capítulos 26, vemos que Jeremias quase foi morto, obtendo, contudo, libertação por interferência de, letra C, Aicão. Vamos à revisão da lição. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, 6:24. Aos 20 anos, foi chamado por Deus e exerceu o ministério por aproximadamente 40 anos. Letra E, Jeremias. 6:25. Jeremias começou seu ministério durante o período de avivamento da nação, sob o governo de, letra C, Josias. 6:26, Jeremias foi chamado para repreender o povo pelos seus pecados e, aqui, letra A, anunciar julgamento. 6:27, em Jeremias 2:2, Judá figura como, letra D, esposa de Deus. 6:28, dentre os versos mais tristes de Jeremias está: passou a cega, findou o verão, letra B, e nós não estamos salvos. Muito bem, com isso nós concluímos essa lição de número 6, onde falamos do profeta Jeremias, capítulo 1 e 12, e também o capítulo 26. Agora o aluno deve ir no WhatsApp do aluno e ali nós vamos fazer a revisão do teste de número 3. Teste 3, profetas maiores. Então preste atenção primeiro nessa pequena revisão que faremos do teste 3. E se você prestar bem atenção e talvez anotar aí as respostas, você vai fazer o teste 3 sem dificuldade nenhuma. Vamos ao teste 3. São 16 perguntas. A primeira, a descrição do servo do capítulo 49 do livro de Isaías refere-se, letra C, apenas a Cristo e não à nação de Israel. Letra C, número 1, letra C. 2. Dentre os principais profecias do capítulo 49 de Isaías, referentes a Cristo, temos aqui todas as alternativas estão corretas. Conheceu-me desde o ventre da minha mãe, fez a minha boca uma espada aguda, os reis o verão e o adorarão, todas corretas. Então, a primeira, letra C, a segunda, letra D. Vamos à terceira. O segundo cântico do servo tem como prefácio uma parábola triste, na qual Israel é comparado a uma esposa infiel que deixou seu marido, endividou-se e depois, letra A, foi vendida como escravo. Letra A, na terceira, foi vendida como escravo. Quarta pergunta.
A palavra que mais parece caracterizar o apelo do profeta Isaías, no capítulo 51 e 52, seu livro é letra C, redenção, redenção. Vamos à quinta, agora é certo ou errado, da quinta em diante. O cântico do servo de Isaías, capítulo 52, verso 13, ao capítulo 53, verso 12, chamado Grande Drama da Paixão, encerra com alguns dos mais expressivos convites de salvação encontrados nas Escrituras. Certo. Letra A, certo. Na 5, letra A. Vamos a 6, Isaías 55, 6, 7. A salvação não será para sempre oferecida aos perdidos. 6, A, letra A, certo. Sétimo, conforme os capítulos 60 a 62, o livro de Isaías, livramento, pecado, santificação, ministério e uma herança eterna estão entre as bênçãos que acompanham a salvação. Letra A, certo. Na sétima, letra A, certo. Oitavo, os capítulos 63 a 66 do livro de Isaías descreve o juízo dos maus na grande tribulação. Letra A, certo. Então, das 5 a 8, tudo certo, letra A. Vamos a 9. A respeito de Jeremias, aprendemos que o profeta tinha um caráter extremamente firme, mas seu coração era muito terno. Certo. 9, certo, letra A. 10. Uma das verdades fundamentais evidentes na mensagem do profeta Jeremias é a declaração de que Judá iria para o cativeiro em razão dos seus pecados e rebeldia. 10, letra A, certo. 11. O ministério do profeta Jeremias começou durante o reinado de Josias e abrangeu o reinado de Joacás, Joaquim e Zedequias. 11, certo, letra A, certo. Vamos a 12. Chamado por Deus, Jeremias foi um profeta cuja mensagem anunciava santificação, redenção e restauração. Errado. Errado. Era de julgamento a mensagem de Jeremias. 12, portanto, errado. Letra B. 13. Comentando que o despertamento espiritual no tempo de Josias não fora real, durante o mau comportamento do povo, Jeremias fez uso dessa figura. Letra C. Uma esposa infiel. 13, letra C, uma esposa infiel. 14, os primeiros 5 versos do capítulo 3 de Jeremias registra a esposa Judá dessa maneira: degenerada, letra D, degenerada, e em atrevida prostituição espiritual. 14, letra D. 15, por causa da inevitável guerra com a Babilônia, o povo subitamente ficou dessa forma. Letra A, muito religioso, mas não piedoso. Letra A, muito religioso, mas não piedoso. E 16, a última. Em Jeremias 7, 5 e 7, o profeta instruído por Deus admoesta o povo que por causa dessa atitude estaria condenado. Letra B, confiar em uma esperança falsa. Letra B, na 16, confiar em uma esperança falsa. E com isso nós terminamos a lição 5 e 6 e a revisão do teste 3 de profetas maiores. Que Deus te abençoe. Semana que vem estude a lição 7 e 8 do livro de profetas maiores e nós continuaremos ministrando aqui sobre o profeta Jeremias, lição 7 e 8, semana que vem. Deus te abençoe. Se você assistiu a essa aula para ganhar conhecimento, parabéns. Se você não é aluno, gostaria de ser, entre em contato conosco. Faremos a tua matrícula, daremos acesso à plataforma e ao WhatsApp do aluno para que você faça o teste e obtenha a sua avaliação. E é bem fácil fazer o teste, porque no final de cada lição eu reviso para você o teste. Então, se você prestar atenção, você não vai ter dificuldade em fazer o teste. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique na foto redonda. Vai aparecer um menu. Clique no playlist e você vai encontrar 235 pastas
com 6.600 vídeos. Nós temos comentário toda a Bíblia. Se for na primeira pasta, da primeira até a 70ª pasta, comentário toda a Bíblia, começando o Novo Testamento, depois o Antigo, toda a Bíblia comentada. Temos a Bíblia lida, temos história da teologia cristã, temos viagens a lugares como o Museu da Bíblia, a Arca de Noé, a réplica da Arca de Noé, a viagem ao Egito, Israel, Roma, Coríntio, Grécia. Muito material para você. Personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo, 100 orações da Bíblia, bastante material. Acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva.